Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aula de hoje a gente vai falar sobre pullback, como você vai colocar no seu operacional e conseguir ter resultado com essa estratégia. E mostrar na prática como você vai utilizar pullback nas suas operações para ter resultado dentro do mercado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no campo dos comentários que eu leio todos e ajudo vocês ali na prática. Agora bora para a tela da corretora explicar na prática como que funciona essa estratégia e como você vai ter resultado ainda hoje utilizando ela no seu gráfico. Então agora já na tela da corretora eu vou mostrar para vocês aqui situações que dariam para aplicar a estratégia de pullback. E o que seria a estratégia de pullback? Grosseiramente falando, é basicamente quando o gráfico tem uma região ali que ele está buscando e tem uma reversão ali um pouquinho forçada, tá bom? O que eu vou mostrar agora na prática para vocês é pullback, é mais ou menos você vai encontrar uma região de fluxo. Então bora achar um ativo aqui para mostrar na prática para vocês uma região de fluxo ali que tem um pullback no meio. Mais ou menos uma região como essa daqui, pessoal. Acabei de abrir o ativo aqui, mas é exatamente isso daqui que o pullback faz. Ele foca numa região aqui de tendência de baixa e ele tem oscilações aqui no meio. Então como vocês estão vendo, no meio desse fluxo de baixa aqui, fluxo vendedor no gráfico, ele tem regiões que o pullback faz uma vela verde aqui nessas regiões de fluxo, tá bom? Então é basicamente isso que a gente utiliza as nossas operações aqui, que dá resultado nessas regiões de exaustão no gráfico. Então como vocês podem ver aqui, o gráfico seguia bem nessa linha de baixa, né? Tendência de baixa aqui, legal no gráfico. Vela deu uma exaustão aqui nessa região por enquanto, então quando o gráfico estava em movimentação ali, deixou um pavio aqui pra gente e veio já fazendo essa força compradora, formando o nosso pullback aqui nas operações. Então é basicamente isso, quando o mercado tá seguindo numa linha de baixa, tem uma reversão ali no meio, uma hora ou outra. Então isso aqui é como funciona o pullback aqui pra gente. Como vocês podem ver, no meio de vários fluxos aqui no gráfico, a gente consegue identificar um pouco melhor essas regiões. No caso, regiões de uma vela ou outra, a gente chama de vela de exaustão aqui no meio, tá? Então o pullback vem com uma oscilação um pouco mais forte quando se encontra mais ou menos em regiões parecidas com essa daqui mais abaixo, ó. Só para vocês terem uma ideia. Gráfico vindo numa pressão de venda, no meio do gráfico tendo essas oscilações e aqui realmente quando teve o toque aqui no nosso suporte, o mercado veio e formou esse pullback aqui, formando uma nova tendência de alta. Então basicamente o pullback acontece quando o quê? O gráfico sempre foca em regiões de suporte e resistência, isso todo mundo já sabe, mas a gente utiliza ele para fazer essas formações de pullback, por quê? Gráfico sempre que vinha nessa linha de baixa, ele tende a respeitar uma pressãozinha aqui no nosso suporte. Então o suporte aqui suportou bem o preço, né, que essa é a função do nosso suporte aqui no gráfico, e já veio fazer uma linha de pullback aqui, voltando o gráfico novamente para uma reversão de preço. Então sempre quando acontece uma reversão no gráfico, a gente chama de pullback. Porque o pullback, na forma literal da fala, é sempre quando ele puxa o gráfico para uma direção oposta. Então, gráfico de baixa, só para vocês entenderem, quando o gráfico está numa movimentação de baixa, o pullback serve mais ou menos nessa linha aqui. Gráfico seguindo legal na tendência de baixa e acontece um pullback aqui mais ou menos na linha do suporte. Então, ó, linha de suporte. Então acontece um pullback aqui para vocês verem aqui numa linha de alta novamente. Então o gráfico seguindo aqui legal nessa linha de venda, linha vendedora, formou numa região ali no gráfico que o gráfico ia fazer uma região de pullback, então ele veio dar uma corrigida, buscar uma oscilação um pouco mais acima, mas ainda assim ele volta ainda oscilando dessa forma aqui, rompendo a região. Então essa movimentação é uma movimentação de pullback, só para vocês entenderem. Então aqui no gráfico, estava seguindo lindamente aqui, essa pressão vendedora, teve uma pressão de pullback numa região no gráfico, a gente fala que na região de suporte é o mais comum que vocês vão ver por aí, região de suporte e resistência, para formação de pullback, ele vem realmente seguindo a linha novamente no gráfico. Então eu vou mostrar aqui na prática como a gente faz esse tipo de operação aqui com vocês, para vocês entenderem melhor ali essa região de pullback. Geralmente eu gosto de operar pullback nas regiões de suporte no gráfico, mas na resistência você daria super bem também. Agora eu vou mostrar na prática para vocês como vocês vão pegar essa operação agora e utilizar no seu gráfico ainda hoje, fechou? Bora, aqui no gráfico do USD/BRL, o que seria interessante a gente pegar operações aonde? No caso, sempre quando tem uma resistência ou um suporte, é interessante a gente utilizar o pullback, porque resistência e o suporte são regiões que o preço não consegue romper facilmente. Então no meio do gráfico pode ser que tenha oscilações e você não consiga êxito nas suas operações, mas em regiões de resistência e suporte você consegue um êxito um pouco maior, porque regiões ali que seguram realmente o preço para voltar em regiões mais abaixo. No caso aqui, o que seria interessante a gente buscar operações de venda. Depois de uma movimentação de um fluxo de alta, a gente pegaria essa venda aqui, essas duas vendinhas aqui, no caso dessa movimentação. A gente consegue até aproveitar a nossa vendinha aqui nessa região, então eu vou pegar um pullback aqui em 5 segundos para vocês terem ideia. Então o gráfico aqui em 1 minuto e eu vou pegar essa operaçãozinha aqui agora. Então, bateu a nossa vela aqui,
esperei a vela subir um pouquinho mais para ter êxito na operação realmente, então entrei vendido aqui em 1 minuto nessa vela aqui, colocando em prática o nosso operacional de pullback aqui no gráfico. No caso, sempre quando tem uma resistência ou suporte, é super interessante a gente pegar esse tipo de operação, tá? Então, saca só, operação rolando aqui agora, 33 segundos pro final dela e bora ver o resultado da operação em si. Faltando 22 segundos pro final da operação aqui agora, regiãozinha muito top aqui pra gente por conta de pressão agora vendedora no gráfico, depois dessa movimentação aqui, provocando a nossa resistência, não conseguiu êxito no rompimento e agora tende a voltar nessa região mais abaixo. Então, faltando 5 segundos para o final da operação, a vela vai finalizar, mas no caso a gente pegou um pouquinho depois, então em 3, 2, 1, R$440 de lucro nessa operação de pullback, nessa formação de baixa aqui no gráfico aqui agora, a gente conseguiu uma ótima taxa nessa operação, utilizando a formação de pullback aqui. Então, pessoal, esse é um operacional muito forte para vocês colocarem no gráfico de vocês. Então, sempre quando vocês virem uma região de fluxo onde está perto de um suporte e resistência, é interessante vocês utilizarem o operacional de pullback ali para voltar em regiões como essa no gráfico, fechou? E pessoal, acabamos chegando ao final de mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no campo dos comentários aqui embaixo. E lembrando, eu tenho uma comunidade 100% gratuita dentro do Telegram que eu vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse. Bora pra cima, até o próximo vídeo.